Fala aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Iniciando mais um acompanhamento mensal, vamos falar sobre o LVBI, fundo de logística da VBI, do Pátria, mais um deles aí, agora somando-se ao HGLG, Pátria Logística, ao Gelog, agora quando a compra concretizar, né, da Genial, a compra do Pátria, da Genial pelo Pátria, mais um mês aí acompanhando. Relatório novo também, modelo padrão que a gente viu nos HGs, mas algo que não é novo é a publicação dele, porque a data de publicação, ele sempre foi publicado nesse período, ou finalzinho do mês, comecinho do mês seguinte, então isso não foi diferente para o LVB. O que foi diferente, claro, foi para os relatórios dos HGs. A pergunta que fica é: os relatórios dos HGs serão publicados nesta data que saiu agora, a última, comparando e nas mesmas datas que eram publicados os fundos da VBI, ou vão voltar a ser publicados antes e os da VBI se antecipar também? É isso que a gente vai ver no próximo mês, como é que vai ser o padrão, o novo normal do Pátria. Eu tô com uma ligeira impressão que os relatórios serão publicados no final do mês. Essa é a minha impressão. Espero que eu esteja errado. Beleza, pessoal? Então, bora pro relatório do LVBI, mais um mês acompanhando, e não deixe de curtir. Não deixe de curtir, hein? Então, bora pro relatório gerencial. Então vamos lá, pessoal, relatório agora de abril, e vocês vejam que o padrão do relatório da VBI, ele já era mais parecido com esse. Eles só mudaram, na minha visão, a questão mais de identidade visual, a questão de cores, mas o formato e as informações, algumas, né, elas já estavam nos relatórios. A grande mudança foi de fato os relatórios dos HGs, mas no caso dos fundos da VBI, da antiga VBI, eles mudaram um pouco. Trouxeram mais informações no relatório, mas ele já era mais parecido assim, tanto é que ele já era nesse formato horizontal. Então o relatório agora é de abril, aquela parte inicial do fundo, a parte de mercado, que é o mesmo texto dos outros fundos, então é o que eu falei e volto a repetir aqui. Eu gosto dessa questão de panorama, mas isso mais para o começo do mês. No final do mês não faz o menor sentido, porque a gente já passou por tanto fundo, a gente já viu o mês inteiro, já passou outro mês, porque a gente está em junho. E isso aqui é de abril. Então a gente já passou abril e maio. Então não faz o menor sentido na minha visão. Se quer falar sobre panorama de mercado, publica o relatório cedo. Se não for publicar o relatório cedo, nem cita panorama de mercado, porque passou tanto tempo e o fundo gasta 2 páginas aqui do relatório para algo que ninguém vai ler. Ninguém vai ler. Bom, aqui, pessoal, a parte de indicadores financeiros, eles mantiveram, e isso está muito parecido com os outros fundos. E aqui deixa eu aumentar aqui. Então, sobre mudança do relatório, o mesmo texto que a gente viu nos outros fundos, né, a questão do novo relatório. E aqui falando já sobre o LVBI, a saída do dia, como a gente já vem falando para vocês, do ativo Mauá, e a conclusão da compra do Cajamar. Essa é a primeira vez que a vacância financeira do fundo fica acima de 5%. Na verdade, ela já estava. E aí eu tenho comentado, esses pontos me dão a impressão, inclusive nos outros relatórios, que agora está dando a impressão que é o mesmo time escrevendo todos os relatórios. Se vocês virem o vídeo, devem ter visto o vídeo do HGRE. O vídeo do HGRE dá a impressão que, do jeito que ele foi escrito, ele dá uma criticada no como estava o fundo. Em alguns pontos, foi a minha impressão. E vendo isso, algo que a gente já sabia que estava acontecendo, e falando que, citando algumas coisas que dá a impressão que foi uma outra equipe que assumiu a elaboração do relatório. Pode ser que eu esteja errado, mas e isso é importante, pessoal, porque eu não vejo muito sentido de, ainda mais agora com a compra da Genial, com os fundos da Genial, o Pátria manter 3 equipes de real estate na verdade 4, né? Porque tem a equipe do próprio Pátria antigo, que tem o próprio o PATL, a equipe da VBI, a equipe da CSHG e a equipe da Genial de real estate. Não vejo muito sentido, até porque eu também não vejo muito sentido manter tantos fundos de um mesmo segmento. É muita coisa para gerenciar. Eu acho que o fundo, incorporando alguns fundos, o poder de barganha desses fundos vai aumentar demais. Imagina um HGLG fundir com um LVBI, transformando num baita fundo de logística do Pátria, chegando aí próximo dos 10 bi de patrimônio, faz mais sentido.
Então, cada vez mais eu estou percebendo aqui que esse vai ser o futuro dos fundos pátria, ou seja, unificarem em menos produtos, mas muito maiores. E eu queria a opinião de vocês, queria saber se vocês concordam comigo. Então, aqui falando sobre a saída do Mauá, né? Teve a questão do Cajamar, que demorou pra caramba para a escritura sair, saiu. A vacância financeira do fundo está acima de 5%. O foco da gestão está 100% voltado em comercializar as disponíveis do fundo. E isso eu comentei nos vídeos anteriores, que o fundo, a gente ia ver de fato agora trabalho do time alugando esses espaços, falando, ó, estamos evoluindo com importantes negociações em ambos os ativos. Em Mauá, a negociação contempla a totalidade do imóvel que está em discussão contratual, ou seja, o imóvel que hoje é o único imóvel do fundo hoje que está 100% vazio, que foi a saída do dia. E isso arrebenta, diminui demais a vacância do fundo. Aliás, além disso, também temos duas locações em Itapevi de Extrema bem avançadas para assinatura. Além disso, mantemos visitas, tratativas comerciais em todos os imóveis enquanto tivermos áreas disponíveis. E aí falei aqui que quando caso se concretize, a vacância vai voltar a ser praticamente zerada. Aqui os números do fundo, né? Cota patrimonial 124, cota de mercado 102. Vamos dar uma olhadinha quanto que fechou hoje. LVBI 11. 168, inclusive com deságio aí, né? Alguns fundos agora no começo de junho deram uma quedinha aí. Então tá praticamente 20% aí de deságio. Bom, falando sobre movimentações, aqui é outro, isso não tinha no fundo, isso é novo, inclusive em todos os outros fundos, né? A questão de número de ativos, agora a gente consegue ver com mais clareza. E número de locatários, para mim, foi um grande ganho dos fundos, a gente entender quantos locatários tem. A BL a gente já sabia, mas agora está sem o número inteiro. Vacância física, vacância financeira, preço por médio do portfólio. E algo que me chamou a atenção foi isso aqui, ó. Preço médio do portfólio é muito alto. Eu fiquei impressionado. Eu fiquei impressionado porque a gente não tem. Para a gente achar o preço médio, pessoal, é um trabalho do cão se a gente não tem as informações dos aluguéis. E agora eles estão apresentando. E a gente compara hoje os preços por metro quadrado de aluguel. Se eu não me engano, a LVBI deve ser um dos maiores. Dos maiores. Eu fiquei impressionado com isso. Isso mostra muito o potencial a gestão da LVBI. Pena que o gestor se eu não me engano, era o gestor de logística da VBI saiu. Não sei se isso era muito em função dele também. E aí vamos ver se ele deixou um legado pro time que ficou. Mas é impressionante isso mesmo. Eu fiquei impressionado com esse valor de aluguel, de preço médio aí de aluguel, quase 29,6, é bem alto. Então não teve nenhuma movimentação de março, vacância permaneceu, como a gente já sabe, 10,7 física, 8,3 financeira. A gestão tem mapeado a saída da Nestlé, do ativo Extrema, que termina agora em agosto, e a Solística, que vai devolver em outubro o módulo lá de Extrema. Reajustes, 15,4 mil metros de ABL, que teve reajuste inflacionário. Alavancagem só do Aratu, tranquilo, sem problema nenhum, muito baixinha, 0,4% do PL, uma alavancagem baratinha que é casada com o pagamento dos aluguéis, então sem problema nenhum. Inadimplência, o fundo tem 0,17 de inadimplência, que é da Americanas e do próprio dia. E os rendimentos 0,75 mantiveram aí o mesmo patamar, que é o patamar hoje basicamente do recorrente do fundo. Então o fundo pagando 75 centavos, hoje gerando aí 8,8 de yield. Ponto negativo, que na verdade não é negativo para os fundos da VBI, que já eram assim, eles não mostravam o relatório o mês anterior. E a gente vê aqui, pessoal, que o resultado distribuível com o distribuído, praticamente a mesma coisa, então o fundo vem gerando 75 centavos, usou um centavinho de reserva, aí é mais uma questão de ajuste contábil, caixa. Hoje o recorrente dele é 75 centavos, então ele está bem em linha com o que ele distribui, sem problema nenhum. Aqui a parte da carteira do fundo, isso aqui é novo, mostrando o patrimônio do fundo. Ele tem uma parte em fundo imobiliário, tem renda fixa para pagar a alavancagem, está super tranquilo, sem problema nenhum. Aqui o que eu falei, né, não tem hora que não dá para ver essa parte aqui amarela. Eles poderiam pelo menos mudar a fonte desse primeiro aqui, lá de Pirituba. 95% dos galpões A, 5% B, que é os perfil dos locatários. O maior aí é a Scania, 15%.
aqui os meses de reajuste. O fundo vai ter bastante agora em junho e julho, né? Grande parte do portfólio agora é junho e julho. A vacância que subiu, inevitavelmente a vacância subiu, mas a tendência é que ela caia, inclusive eles falam mais para frente sobre isso. E aqui mostrando, né, aqui o ativo que foi em desenvolvimento, que foi entregue recentemente, e a vacância lá do Mauá, do dia, que se eles alugarem isso daqui, praticamente zera a vacância do ativo, do fundo. E aqui o fundo hoje 10,7 de vacância, considerando a desocupação lá de extrema, ela vai para 13,3, mas já isso resolve, não vejo problema nenhum nesse quesito. E aqui a receita potencial do fundo. Hoje, se a gente for pegar, o fundo distribuiu 75 centavos. Ele tem aqui de vacância e outros mais uns 14 centavos. Sendo bem conservador, e considerando que também tem uma redução de custo de vacância, quando você aluga, os custos diminuem, eu tô estimando aí que ele tem um potencial de geração de mais de dividendo aí, voltando aos 90 centavos, ou seja, mais 15 centavos aí, voltando aos 90 que ele pagava no ano passado. Então eu acredito que ele alugando, zerando praticamente a vacância, como eles colocam aqui, se zerar a vacância de fato, o fundo aí tem a chance de voltar para os 85 a 90 centavos, e aí a cotação deve dar uma boa recuperada, a ponto até do fundo chegar a fazer emissão. Aqui o que ele tem de inadimplência é dia e tem Sequoia, Dias e Americanas, e tanto dia quanto Americanas aí em recuperação judicial. A Sequoia tem extrajudicial, liquidez, número de cotistas. E é isso, pessoal. Acho que o que eu senti falta aqui, que foi colocado nos fundos das HGs, que eles poderiam ter feito aqui, é informado quais são os fundos imobiliários que ele tem. Tem 200, embora ele tenha não sei se essa porcentagem do fundo lá de São Bernardo, ele está entrando aqui, eu acredito que entre aqui. Depois eu precisaria ver no informe trimestral que ele tem de fundo imobiliário, eu posso ver isso para o próximo relatório, mas eles podiam citar, né, como eles fizeram com os HGs. Beleza, pessoal? Então era isso. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.